Pessoal, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito. A gente fala muito sobre Flamengo por aqui, tá? E eu vou trazer para você agora a conta certinha do que o Flamengo tem a receber pela iminente negociação de Lucas Paquetá, ou seja, a iminente venda dele do West Ham na Inglaterra para o Aston Villa, tá? Inclusive o companheiro Cauê Mota trouxe todas as informações no GE sobre percentuais de negociação e aquela coisa toda. Isso deve chegar a 50 milhões de libras esterlinas, que é o valor que o West Ham quer para negociar o atleta, tá? E aí a gente vai fazer uma conta baseada no mecanismo de solidariedade da FIFA. O que significa isso? O clube revelador do atleta tem um direito a um percentual, só que esse percentual é variável, tá? E a gente já tem essa conta aqui no que diz respeito ao Lucas Paquetá. E é muita grana que vai entrar nos cofres do Flamengo com essa negociação, caso ela atinja os 50 milhões de libras, tá? Então, vamos lá com calma, muita calma para você entender, eu vou tentar ser o mais didático possível. O que prevê o mecanismo de solidariedade? A cada ano que o jogador fica entre 12 e 15 anos de idade, o clube tem direito a 0,25% de uma negociação futura. Como o Paquetá chegou ao Flamengo aos 8 anos de idade, ele cumpre os 4 anos. Tá? Você soma tudo isso, dá 1%. E isso é somado a outros pontos percentuais, tá? Porque a FIFA paga, ou determina que o clube comprador pague ao clube revelador mais 0,5% a cada ano em que ele fica entre os 16 e os 23 anos de idade. Isso dá 3,5% no caso do Lucas Paquetá no Flamengo. Ou seja, se soma 3,5 mais 1, né, 1 ponto percentual mais 3,5 pontos percentuais, você chega à conta de 4,5% de uma negociação futura do Paquetá, tá? Isso aí daria, vamos lá, fazendo uma conta de padaria aqui, vamos ver se você me ajuda. 50 milhões, tá? 10%, 5 milhões. 5%, 2 milhões e meio. 4%, 2 milhões de libras. Convertendo isso em reais, vai dar 15 milhões de reais aproximadamente. Então, esse é o valor que o Flamengo tem a receber caso a negociação do Lucas Paquetá seja de fato concretizada com o Aston Villa, tá? Ele está no West Ham, um clube de Londres, iria para o Aston Villa, um clube de Birmingham, e assim esse dinheiro seria automaticamente depositado, à vista sendo depositado nos cofres do Flamengo. Pronto, você já sabe, pode falar para os seus amigos, compartilhe esse vídeo, deixe seu like aqui, quanto o Flamengo tem a faturar com essa negociação envolvendo o Lucas Paquetá. Tá? É muito dinheiro, como eu disse, e assim, esse é o benefício, né, de você revelar jogadores e manter um percentual ainda das futuras negociações. Tá? No caso do, por exemplo, sei lá, se o Flamengo negocia um jogador, negociou o Schola, lá com o Dinamo de Kiev, aí é outra conta. O Flamengo tem mecanismo de solidariedade, mas tem ainda 50% dos direitos federativos do jogador. Então, numa futura venda, se ele é negociado, sei lá, por 10 milhões de euros, o Flamengo tem direito de cara a 5 milhões de euros, mais o mecanismo de solidariedade da FIFA, ao qual eu me referi anteriormente. Aí tem que fazer a conta, eu não estudei exatamente quando o Schola chegou ao Flamengo. Tá? No caso do Lohan, mesma coisa, né? O Vene Casagrande trouxe, inclusive, tudo destrinchado sobre os valores envolvendo a negociação dele com o Pisa da Itália, por empréstimo no primeiro momento, o Flamengo ganhando 500 mil euros, ou seja, 3 milhões de reais, aí numa conta grossa também, e aí o Flamengo, se o Pisa quiser exercer o direito de compra ao final da temporada, ele paga 4 milhões de euros ao Flamengo, tá? E o Flamengo tem 50% ainda dos direitos dele numa futura negociação. Então é assim que funciona, tá, pessoal? O mecanismo de solidariedade da FIFA foi até instituído para que o clube formador tenha participação, e eu acho muito importante isso, em futuras negociações do atleta. Porque, peraí, o cara revela,
faz um trabalho, investe no jogador, investe também na educação do jogador. Isso acontece no Flamengo. E aí, ele no futuro vai continuar rendendo frutos a esse clube formador, né? Então, a cada venda de um jogador do Flamengo, desde que o Flamengo também não tenha direitos de negociação, né, nos direitos federativos, ou seja, um percentual, nesse caso é só o mecanismo de solidariedade, o Flamengo só com o mecanismo de solidariedade, vai lembrar, só com isso, vai ganhar uma baita de uma grana nessa negociação do Paquetá. Aliás, o Paquetá seria negociado em 2023 com o Manchester City. E aí estourou todo aquele caso de investigação dele, ele foi prejudicado. Eu acho assim que o Paquetá, ele tem de processar, inclusive, a FA, que é a Football Association, ou seja, a CBF deles, para reaver aí um prejuízo, um dano moral e financeiro também, muito grande com toda essa investigação, né? Muita gente condenou de saída o Lucas Paquetá. Então é importante que o Flamengo esteja atento a isso também. Tá? É claro que numa indenização paga ao Lucas Paquetá, o Flamengo não teria direito a nenhuma participação. Mas é sempre bom ficar de olho nessa história. Trata-se de um jogador revelado pelo Flamengo, por qual a torcida do Flamengo tem um enorme carinho. E não há chance, viu, pessoal? A gente já tinha trazido isso num vídeo anterior, de o Lucas Paquetá jogar no Flamengo. O Flamengo não tem 50 milhões de euros para pagar o Paquetá. Até tem essa grana. Até tem. Mas seria muito complicado fazer um investimento desse tamanho em um só jogador. A gente está falando aqui de algo em torno de 300, 315 milhões de reais num atleta só. Lembrando que o Flamengo, nesta janela, não chegou a investir 300 milhões de reais. Então você tem mais ou menos uma conta do que representaria essa possível chegada do Lucas Paquetá ao Flamengo, né, diante de tudo que já foi investido, ou seja, zero de chance para isso acontecer, assim também como zero de chance nesse momento para o Marcos Leonardo ser jogador do Flamengo, né? Inclusive a gente apurou na última sexta-feira que Paquetá e Marcos Leonardo não estavam no radar do Flamengo. Tá? A janela será fechada na próxima terça-feira e claro que a gente vai seguir acompanhando o mercado da bola, né, no que diz respeito, e esse mercado interfere também, tem essa situação de jogadores que podem sair das equipes na Europa. O Rodrigo Muniz, por exemplo, além de o Flamengo ter mecanismo de solidariedade, o Flamengo tem um percentual do jogador, né? E o Rodrigo Muniz pode sair do Fulham, né? A Atalanta demonstrou interesse.